Professora Bia, muito complicado o ex-presidente Jair Bolsonaro tentar se dissociar de tudo isso, afirmar, olha, não tenho nada a ver com isso, se é o filho dele que está lá nos Estados Unidos, agindo inclusive em nome do próprio pai, para protegê-lo, para ajudá-lo. Bolsonaro citado aí em todos esses decretos e decisões do governo norte-americano. O que está por trás, na sua avaliação, agora dessa declaração dele, dizendo que não tem nada a ver com essas recentes decisões do super aliado Donald Trump? Ele não pode responder mais o processo, né? Porque o que a gente está tendo nesse momento é um processo de coação efetivo, né, a um processo judicial, né? O que está acontecendo é que eles estão tentando interferir no processo judicial e se o Bolsonaro demonstrar que tem conhecimento ou que concorda com isso, ele vai ser tipificado em mais um processo. Ele está tentando tirar a imagem dele dali porque ele não quer ser relacionado com isso, porque ele não quer piorar a situação dele. Porque se, por exemplo, ele fizer qualquer declaração que demonstre que ele tem conhecimento dessa ingerência internacional no Brasil e que ele participa disso, a prisão preventiva ela vai vir. Porque é sempre bom lembrar, né, que o próprio despacho, a decisão do Alexandre de Moraes, quando não prendeu o Bolsonaro, mas avisou na próxima vai preso, qualquer atitude do Bolsonaro que demonstre uma fala perigosa ou que tem relação com essa interferência internacional no processo dele, no processo judicial dele, vai levá-lo para a cadeia e ele não quer ir para a cadeia. Então ele vai sempre argumentar isso, mas obviamente, quando começar uma investigação mais profunda, porque existe já um processo contra o Eduardo Bolsonaro, vai se encontrar provavelmente documentação, ligação, WhatsApp, porque eles falam bastante desse jeito, onde ele vai tomar conhecimento das atitudes do filho. É impossível não relacionar, até porque o nome do Bolsonaro está em todos os lugares. Se fosse um documento dos Estados Unidos dizendo que a Suprema Corte tem quebrado os direitos humanos, mas não citasse pessoas específicas, citasse apenas a situação, um bloco de processos, ficaria uma coisa mais fácil dos Estados Unidos tentar justificar a lei Magnitsky, ou até as sanções. Mas quando os Estados Unidos utiliza explicitamente o nome do Bolsonaro, ele deixa muito claro que toda essa estrutura é de proteção a esta figura política. É esta figura política que está respondendo devido ao processo legal no Brasil. Vamos imaginar uma situação hipotética, né? Se tivesse realmente um abuso nesse processo judicial contra o Bolsonaro. Se tivesse esse abuso, automaticamente o advogado do Bolsonaro entraria com pedido na ONU para ter uma investigação à parte desse processo judicial. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o presidente Lula. Antes do processo do presidente Lula ser invalidado pelo STF, né, e ser concluído que ele foi um processo com vícios, uma série de coisas, houve uma investigação internacional da ONU que fez esta conclusão. Por isso que o STF pôde retomar essa discussão. Por que a família Bolsonaro não pediu uma investigação separada dos órgãos da ONU que têm responsabilidade sobre isso? Por que a família Bolsonaro não fez uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional dizendo que a família Bolsonaro estava sofrendo perseguição que feria os direitos humanos? Porque não existe materialidade para isso. E o Bolsonaro ele precisa dissociar a imagem dele nesse momento, desse caos, para que não acelere a ida dele para a cadeia, porque preso ele vai em algum momento. Nem que seja prisão domiciliar. Há vasta documentação comprobatória de que ele participou de uma tentativa de golpe de Estado. E é justamente por eles não conseguirem ter uma saída jurídica que eles estão utilizando esse trabalho com os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm interesse em participar de toda essa encenação bolsonarista, porque os Estados Unidos têm interesse em retomar, em ter no poder no Brasil alguém que esteja aliado aos interesses dele. Os interesses deles é concessão total das terras raras, que é importante falar isso, afastamento do Brasil e da China em termos de negócios. Lembrando que a China é a nossa maior parceira comercial nesse momento. Se a gente se afastar da China, a gente realmente quebra, é importante falar isso. Voltar a ser um domínio na América Latina, de subserviência aos Estados Unidos, América Latina, o Brasil é a maior potência da América Latina. Então tem vários interesses aí por trás dos Estados Unidos nesse apoio à família Bolsonaro. E do mesmo jeito que isso é um apoio político, a gente tem que lembrar o seguinte, o apoio político ele é dado, mas ele também é tirado. O Trump, ele recua muito, né? Sempre, ele não é fiel aos aliados, ele recua e descarta pessoas. Então o Bolsonaro precisa dissociar a imagem dele desse caos para se acontecer um problema muito grande deles serem largados pelo Trump por alguma questão específica, ou até porque o Trump foca em outra questão internacional, ele não ficar tão manchado com essa situação. Porque o Eduardo Bolsonaro, em termos políticos, ele acabou aqui no Brasil. Isso é um fato. Ele acabou completamente. Ele provavelmente vai ser cassado, ele vai perder o cargo dele como PF, porque ele é concursado da Polícia Federal,
e ele deve também responder processo contra a soberania brasileira. Doutora Bia, o Miguel participando aqui com a gente traz até um conceito do direito, ou seja, fishing expedition, né, doutora? Que conceito, que mecanismo seria esse, professora, se a senhora pudesse explicar? Eu pesquisei aqui rapidinho. Pescaria probatória refere-se a uma prática ilegal e condenada no direito, onde a investigação busca provas de forma especulativa, sem um objetivo claro ou base legal. Dá para encaixar esse conceito no que a gente está discutindo agora? No caso do Bolsonaro, não. Porque, na verdade, isso é muito mais uma questão americana. A forma como o Brasil comprova crimes é diferente da forma como os Estados Unidos comprovam crime. O Brasil não comprova crime a partir de especulação, né? A gente comprova a partir de fatos. A gente não faz uma especulação de um processo criminal, porque isso é uma questão constitucional. A gente não faz uma questão de um processo criminal e fala assim, acho que aquela pessoa está envolvida. Aqui no Brasil é necessário você ter vastas provas para iniciar o processo efetivamente, para o processo ele correr. E no caso do Bolsonaro, há provas robustas. A gente não está... Estou falando isso porque o processo do presidente Lula era muito baseado numa perspectiva de investigação americana, no processo americano. No caso aqui específico, nem cabe nem a forma brasileira, nem a forma americana, porque a gente está falando de direito internacional mesmo. Não cabe ingerência externa no Brasil com a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky, ela já é questionada internacionalmente há muito tempo, porque ela poderia ser utilizada como uma lei para punir opositores políticos, porque ela não tem um crivo. Vou pegar um exemplo. Quando você passa por um processo criminal internacional, tanto na Corte Internacional de Justiça como no Tribunal Penal Internacional, você precisa passar por investigação, apresentação de provas. A partir da apresentação de provas, se inicia o processo, há todo um prazo, há todo um procedimento a ser seguido até você dizer, esta pessoa está ferindo direitos humanos, esta pessoa vai ser condenada para tal. Não é o caso que acontece. É quase como se um ditador desse uma canetada e falava assim, entenda o que está ferindo. Entende a partir do quê? Essa que é a grande questão. Então, assim, aqui no Brasil, se existisse um entendimento de que Moraes estivesse descumprindo os direitos humanos ou criando provas falsas no processo penal, o Moraes não é o único ministro do STF. Existem outros ministros. Outros ministros poderiam perfeitamente questionar o processo do Bolsonaro, inclusive apresentar pedidos de relatoria, pedidos de reanálise, pedidos de mais provas. Isso não foi feito até então, porque já tem vastas provas sobre isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com tentativas de subterfúgios jurídicos para dizer não há provas, não há fatos, é uma especulação, é um julgamento político. Não, há provas sim no fato do julgamento do Bolsonaro. Isso é inquestionável. E em termos internacionais, porque a Lei Magnitsky a gente vai ter que ir para o âmbito internacional, a discussão é mais ampla. Baseada em quê? Né? Qual é a materialidade? Qual é a autoridade americana para aplicar sanções? Lembrando que as sanções até então são em território americano. Porque assim, não pode ter contas nos Estados Unidos, não pode ter ativos. E essa lei ela foi criada especificamente porque por apegar os oligarcas russos, que tinham muitas contas nos Estados Unidos e na Europa. Então, assim, ela é muito mais uma jogada política, de fato, do que uma defesa dos direitos humanos, no final das contas. Mas se há alguma desconfiança de que existe um descumprimento devido ao processo legal, no caso do Bolsonaro, existem instâncias internacionais que devem ser acionadas e que em momento algum foram acionadas. Muito bem, professora Bia Gomes, destrinchando aqui a Lei Magnitsky, analisando